Liturgia diária, oitava da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e versículos 22 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe julgara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Santo do Dia. São Vicente Ferrer. Nascido na Espanha em 1350, viveu tempos difíceis, pois por influência política havia um cisma na Igreja do Ocidente. Por cardeais foi declarada inválida a eleição de Urbano VI como Papa, e foi escolhido Roberto de Genebra, que tomou o nome de Clemente VII. As coroas ibéricas procuraram manter-se neutras entre os dois papas, mas o de Avignon esforçou-se por conquistar a obediência delas e mandou como seu legado o cardeal Pedro de Luna. Este procurou apoio de Vicente, que lhe deu em boa fé, e escreveu um tratado sobre o cisma. São Vicente acompanhou o mesmo legado em algumas viagens por estes reinos, regressando depois ao ensino e à pregação em Valência. Pouco depois, volta Pedro de Luna a Avignon e sucede a Clemente VII como Papa, tomando o nome de Bento XIII, e é reclamada a presença de Vicente de Avignon
onde passa uns anos. São Vicente Ferrer foi um santo religioso dominicano, grande pregador e fiel ao carisma. Ele pregava sobre a segunda vinda de Jesus, o juízo final, mas de uma maneira que provocava uma conversão nas pessoas. Sua pregação, Deus a confirmava com sinais, milagres e conversões. Um homem de penitência, da verdade, da esperança, que semeava a unidade e essa expectativa do Senhor que voltará. Vicente pôde contribuir para a eleição do Papa e pôde deixar bem claro, pela sua vida, que a palavra de Deus precisa ser anunciada com espírito e com uma vida a serviço da verdade e da Igreja. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.